Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, querido diácono Daniel, povo de Deus que nos acompanha através da TV Horizonte, da Rádio América e do nosso canal Em Piedade no YouTube e no Instagram, hoje a igreja se reveste da cor vermelha, recordando um mártir. Mártir, do grego martiria, significa testemunha, aquele que deu testemunho de Cristo e derramou sangue por conta de Cristo. Então, hoje a igreja nos convida a celebrarmos a memória de Santo Stanislau, mártir e bispo da igreja. Não quer dizer que ser bispo é ser mártir, mas ele, por ser bispo e defender a fé, foi assassinado. Santo Stanislau viveu na Cracóvia, terra de São João Paulo II, papa tão recente em nossa memória, falecido em 2005. Assim, nós, ao celebrarmos a memória de um mártir, nós, em primeiro lugar, vamos entendendo que ele escolheu viver radicalmente o batismo, que ele não foi covarde, mas derramou sangue por conta do Mestre, entregou a vida, sendo assassinado pelo rei, amando dele. Segundo a história, foi apunhalado. Hoje a gente vive em uma sociedade onde, quando a pessoa trai a nossa confiança, a gente fala que nós somos apunhalados, né? Alguns descaradamente na frente, né? Outros pelas costas. Não sei qual que é pior. Mas, por viver radicalmente o batismo, assim entregou sua vida por ele e nele. Hoje a gente não precisa mais morrer por conta de Cristo, né? Por mais que, infelizmente, na terra onde Cristo nasceu, os cristãos são perseguidos, são minoria, e por aí afora muitos ainda são assassinados por conta da fé. Por isso que, ao celebrar um mártir, e a oração coleta diz um pouco sobre isso, aquele que defendeu a fé, a pergunta que deve ecoar em nossa vida: eu defendo a minha fé? Ou viro as costas para quem a critica e deixo? Que fé é a que eu vivo? Eu sou testemunha da fé? Eu testemunho a minha fé? Eu sigo os ensinamentos de Cristo?
ou na primeira vez que a tribulação vem, a perseguição vem, eu sinto vergonha de fazer o sinal da cruz na frente de uma igreja, recordando que ali está Deus. Eu escondo os símbolos da minha fé, um anel que eu uso, uma cruz que eu uso, eu escondo o meu terço. Será que hoje em dia nós ainda temos cristãos que defendem a fé? Pessoas que entregam a vida por conta de Cristo mesmo e não abrem mão. Eu estava até conversando com as nossas irmãs do Sul na hora do almoço, e aí partilhei com elas que minha mãe se dizia muito católica, mas não ia na igreja. E era até interessante porque você podia falar mal de qualquer santo com ela, mas não falava mal de um padre aí não, que ela ficava brava. E não era eu, porque eu não era padre. Minha mãe não chegou a me ver padre. Será que a gente defende a fé? Eu sou feliz por ser católico. Eu conheço a minha fé. E tem muita gente por aí que não conhece nem um livrinho amarelo da igreja que se chama Catecismo da Igreja Católica. Não conhece a fé. Não sabe as regras de ser cristão. Este bispo se tornou mártir porque excomungou o rei. E hoje muita gente se excomunga por aí. A igreja antigamente, o povo tinha medo, se o padre me benzer com a mão canhota, qualquer coisa que eu falar eu vou ser excomungado. Hoje não se escuta muito sobre isso, mas tem muita gente por aí que se auto-excomunga, porque vem à missa, mas não comunga, e aí está excomungado, ex, do latim fora, está fora da comunhão. Obviamente, a comunhão eucarística é o ápice da nossa fé. Você pode sim se alimentar da palavra, você pode sim se alimentar das devoções, mas o alimento salutar é a Eucaristia, e muita gente se distancia dela. Uns, por consciência, que quando se comete um pecado grave, deve se confessar para depois comungar, ou fazer o devido propósito de imediatamente procurar o padre para se confessar. Mas muita gente aí se comporta como excomungado. Isso é muito triste. Quando você vai celebrar uma missa de sétimo dia, 90% das pessoas que vão à missa de sétimo dia não têm costume de participar da Eucaristia e ficam assentados no banco como se estivessem no cinema. Não sabem responder, não sabem os momentos de responder, de se ajoelhar, de se levantar, e ficam assentados como se estivessem numa plateia. Muita gente, infelizmente, se auto-excomunga, muitas das vezes por escrúpulo, e por, infelizmente, muitas das vezes, escutar pessoas erradas na hora errada. Por isso que o padre sempre fala, a Eucaristia não é prêmio para quem é santo, mas é remédio para quem é pecador. Mas que assim, através da Eucaristia, você converta o seu coração pecaminoso. Converta. Porque o próprio Deus se dá em alimento a cada um de nós. Assim, Santo Stanislau foi apunhalado, morto, assassinado pela maldade do coração de um rei. Quantos aí hoje se dizem reis, Reis da verdade, reis de si mesmo, e infelizmente exterminam as pessoas da igreja. Tem muita gente que com a linguagem, e digo até padres, bispos, com uma linguagem moralista, ao invés de aproximar as pessoas de Cristo,
condenam todo mundo ao fogo do inferno. Tem uma santa da igreja que diz uma coisa que deixa muito padre e bispo assustado, porque uma santa teve uma visão, e aí disse que o chão do inferno era cheio de crânio de padre e de bispo. Nós não estamos na igreja para sermos ministros da excomunhão, mas para ser ministros da comunhão. Que nós então, padres, os bispos, diáconos, sejamos ministros da comunhão, pessoas que levem os outros para Cristo, e não pessoas que afastam as pessoas de Deus. Mas nunca se esqueçam também, viu, gente? Padre é gente igual vocês. Não quer dizer que eu estou com essa roupa diferente, que eu sou melhor que vocês. Pelo contrário, talvez eu possa ser aqui o mais pecador e o pior. Mas não nos afastemos de Deus e não nos afastemos da Eucaristia por, infelizmente, pessoas alienadas na fé. Não sejamos alienados. Aproximemo-nos do Deus justo e santo. O livro dos Atos dos Apóstolos hoje, em seu capítulo 5, apresenta os apóstolos sendo levados ao Sinédrio e interrogados pelo sumo sacerdote, porque eles foram proibidos de anunciar o Cristo. Nós hoje não somos proibidos de anunciar o Cristo. Até o século III, as pessoas eram mortas porque se diziam cristãos. E Pedro dá uma resposta muito interessante para aqueles homens, porque eles estavam sendo interrogados, confrontados, como às vezes nas festas de final de ano em família, nós somos questionados pela nossa fé, no trabalho e por aí vai. Eles estavam sendo encurralados. E Pedro diz algo assim, de uma sabedoria que deveria ter mais no coração do povo católico e de todo cristão. Olha o que Pedro responde para aqueles homens no versículo 29. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Infelizmente, nós preocupamos muito com a opinião do outro. Mas você, em algum momento da sua vida, parou para se perguntar o que Deus pensa de mim? Porque é só diante dele que há verdade. Você pode mentir para qualquer pessoa. Uma hora ou outra pode até descobrir. Mas para Deus ninguém mente. A sua vida é uma vida de obedecer a Deus, cumprir os teus mandamentos, seguir a tua palavra, ou você quer prestar conta para homens? Eu presto conta para o meu chefe, eu presto conta para o meu marido, para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, e Deus que se lasque para lá. Muita gente pensa assim. Eu presto conta da minha vida no meu Instagram, eu posto minha vida toda no Instagram, eu dou satisfação da minha vida para Deus e o mundo, ao contrário, não é para o mundo, para Deus, para nada, né? O que Deus pensa de mim? Será que Deus está tampando o olho para não ver as cagadas que a gente faz aqui na terra? O que Deus pensa de nós? Porque a opinião alheia pode até ser importante, mas ela não deve ser a opinião final. A gente presta muita satisfação para os outros. Tudo a gente tem que justificar. Tudo a gente tem que cobrar. Você fez isso, deixou de fazer isso. Eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assado. Mas nós sabemos como que Deus quer que nós sejamos. Por que então nos portamos diferente? Porque, infelizmente, nós queremos agradar aos homens.
Só que os homens não salvam a nossa alma. Pelo contrário, podem levá-la para o fogo do inferno, porque galinha que acompanha pato morre afogado. Cuidado de querer agradar muito o outro, de querer amar demais o outro e não receber um amor recíproco, porque realmente os nossos amores são muito infiéis. Mas o único amor fiel é o amor de Deus por nós, que mesmo sabendo que nós somos, como no Salmo nós ouvimos, somos infelizes, pessoas sem graça, Deus nos ama do jeitinho que nós somos. Paremos então de querer dar satisfação da nossa vida para o outro e conversar mais com Deus. Porque como você, enquanto cristão católico, diz que ama o outro que está ao seu redor, que você vê, e consegue amar a Deus que você não vê? Você não enxerga Deus. Você comunga Ele na espécie eucarística. Por que prestar contas para os seres humanos, dar satisfação de tudo, sendo que, na verdade, quem deve receber as nossas satisfações é o único Deus? Paremos então de querer agradar o mundo e agrademos o céu, porque lá é a nossa casa, se assim buscarmos. Agrademos a Deus. Pedro diz àqueles homens poderosos: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Por mais que nos denigram, por mais que nos injuriem, por mais que nos persigam, sejamos fiéis àquele que por primeiro foi fiel a nós. Porque Ele mesmo, sendo fiel, escolheu 12 e só um ficou ao pé da cruz. Nós temos muitos colegas, pouquíssimos amigos, mas quando a cobra fuma cachimbo, quem fica perto de nós é aqueles que comeram 1 quilo de sal do nosso lado. E olhe lá, porque no final não terá nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, nem amigo e nem colega. Vai ser tete a tete com Deus e mais ninguém.